Pera aí, pessoal, por que Spider-Man 2 foi tão duramente criticado? Por que tanta gente reclama e por que tanta choradeira com esse jogo, mesmo depois dele ser tão bem avaliado? Fica comigo nesse vídeo que eu vou tentar desmistificar um pouco disso. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Eu queria pedir desculpa por ficar um tempo afastado do canal, sei que ele entrou no limbo, tive alguns problemas pessoais, trabalhando demais, eu não vivo só de YouTube, como alguns youtubers grandes aí, eu tenho que ter toda uma jornada de trabalho e no tempo livre, tempo vago, eu desenvolvo os vídeos aqui com vocês. Mas quero agradecer muito a companhia de quem tá do meu lado aí, de quem se inscreveu recentemente, de quem trabalha comigo, de quem corta meu cabelo, o pessoalzinho do Ney, muito bacana, os amigos que deram essa força aí durante esse período de afastamento meu. Mas estamos de volta aí, galera, espero que vocês compreendam e vamos voltar a debater sobre alguns jogos aqui. E eu já tô voltando com um vídeo aqui meio polêmico, que vai dar o que falar aqui, vai dar discussões. É sobre o Game Marvel Spider-Man 2. E eu já quero deixar claro que é um vídeo que vai dividir opiniões. Nem todos vão concordar comigo, obviamente. Se você discorda, coloca aí nos comentários. Se você concorda, também coloca nos comentários. O mais importante é que você discorde de forma educada, civilizada, consciente. Tá certo? Esse vídeo é um desabafo, na verdade, porque após jogar o game, pela segunda vez inclusive, cheguei a platinar ele, eu tenho observado que tem uma série de vídeos de youtubers aí criticando de forma exagerada, exacerbada o game. Então a gente vai bater um papo aqui sobre ele. Antes de qualquer coisa, é importante tirar o elefante branco da sala. Então, antes de qualquer coisa, para início de conversa, eu não estou defendendo ideia woke, eu detesto woke, lacração, forçação identitária e tudo que é ligado a isso. Mas como eu disse, muitos vídeos têm críticas exageradas e sem menor critério, sem o menor sentido referente ao jogo. Faz parte de uma galera de hoje em dia que tem aumentado muito e que, além de garotos mimadinhos, possuem a masculinidade frágil. E essa influência desse câncer chamado Red Pill, que é um câncer, tem infelizmente se alastrado pela internet e contaminado a mente de muita gente que joga. Afinal, o povo vê woke em tudo. Tem caras que veem woke em tudo e não é bem assim que funciona. Aí eu falo como alguém que detesta essa ideologia e é por isso que, infelizmente, alguns canais hoje sobre videogame viraram mais canais de fofoca ou de rage bait do que propriamente para falar de jogo, principalmente falar de jogo honestamente. Vamos, antes de qualquer coisa, deixar claro, o óbvio às vezes precisa ser dito. Claro que há exageros, é uma adaptação, afinal, óbvio, é videogame e é sobre temas de super-heróis. Vocês não vão querer algo completamente realista nisso. Eu tenho dito em alguns jogos meus anteriores e volto sempre a dizer: pensem por si próprios, não se limitem a repetir frases, pensamentos de youtubers, influencers. Tenham discernimento, desenvolvam seus próprios conceitos. Antes de caírem em efeito manada, joguem, se informem, tenham sua própria experiência. Em primeiro lugar, vamos falar sobre esse destaque excessivo da Mary Jane, do qual tanta gente reclama, do qual tanta gente chora. Sobre ela derrubar e neutralizar os soldados do Kraven, é importante lembrar que por mais treinados e preparados que eles sejam, se são atacados pelas costas furtivamente com uma arma de choque altamente potente, mais forte que um taser, obviamente seriam neutralizados. Inclusive, se a Mary Jane fosse vista por eles, ela não teria chance, porque em combate corpo a corpo seria impossível, seria morte certa, não tem como ter reação. Poxa, gente, até mesmo John Wick ou Chuck Norris, se tivessem concentrados em algo de costas para algum ângulo, poderiam ser surpreendidos. São humanos. E inclusive vale um adendo aqui, para quem jogou o primeiro game, Marvel Spider-Man, há uma missão no Museu Fisk, em que o Spider-Man, após combater alguns demônios, ele é surpreendido por um último que aponta a arma para ele, levanta as mãos em rendição, e quem aparece para salvá-lo? Mary Jane, que dá uma pancada na cabeça do demônio e o derruba, ou seja, ela salvou o Spider-Man também no primeiro jogo. E isso eu não vejo ninguém comentar, não teve choradeira sobre isso, que estranho. Ou é uma crítica, um preconceito seletivo, ou a galerinha poderia voltar um pouco no tempo e rejogar o game antes de falar besteira. E ainda no primeiro Marvel Spider-Man, tem uma missão em que a Mary Jane vai até o prédio para revirar alguns arquivos de Norman Osborn. E lá ela é surpreendida por soldados do Sebo que sobem e começam a investigar o local, os cômodos. E eis que ela usa o quê? O taser, para surpreender também esses agentes e atacá-los pelas costas, atacá-los furtivamente com sucesso. Também não teve choradeira nenhuma sobre essa cena. A galerinha tem um preconceito bem seletivo. Que estranho. Olha, recomendo rejogar o jogo antes de falar abobrinha, tá?
E acho que é necessário dizer que as missões da Mary Jane são missões curtas, voltadas ao stealth, apenas para acrescentar uma pitada de furtividade e contrabalancear um pouco com uns momentos de missões frenéticas de Peter e Miles. Em momento algum, ela recebeu superpoderes ou roubou o protagonismo de um dos dois. E para complementar, sobre a impossibilidade de combate da Mary Jane em relação a qualquer soldado, na tentativa de resgatar o Dr. Connors, sequer consegue encostar no Kraven. Ele simplesmente segura o braço dela e a joga como se fosse um brinquedo, totalmente inofensiva. Galerinha da choradeira, por aí um dos argumentos de você já caiu por terra, sobre o comportamento e personalidade de Peter Parker. Em nenhum momento o Peter Parker é capacho da Mary Jane, como dizem por aí. Há uma preocupação mútua, tanto dela com Peter, que tinha acabado de perder o emprego, quanto por parte do Peter para com Mary Jane. Corria risco sério também de ficar desempregada. Há uma discussão normal de casal, enquanto a gente faz uma gameplay de ir retirando algumas coisas e jogar no lixo para dar uma ajeitada na casa. O Peter vai confortando Mary Jane em relação à situação que ela está passando, e ela inclusive elogia um álbum de fotos de Peter, falando que ele tem fotos bem fofinhas. Um momento que, apesar de discussão, há um carinho entre os dois. Vale lembrar também o momento de desespero da Mary Jane ao ajudar o Peter após ele ser esfaqueado pelo Kraven. Sim, Peter se desculpa com Mary Jane por estar sempre muito ocupado, obviamente por querer passar mais tempo com ela. Só me faltava essa, né? Ele não pode pedir desculpas para Mary Jane por estar muito ocupado ou por cometer alguma falha com ela, porque ele é o Homem-Aranha, ele é o Peter Parker. Sem essa, né? Vamos procurar o que fazer, pessoal. Vale lembrar que é a Mary Jane quem pede desculpas ao Peter após se livrar da simbionte no confronto entre os dois, e não, o Peter não é esse pateta ou idiota como alguns dizem. Concordo apenas que ele foi um pouco nerfado em detrimento ao Miles. Ainda assim, sempre mantém seu bom humor, muitas vezes sarcástico, sua genialidade, senso de responsabilidade e justiça. Bom, já sobre a cena da geladeira, podem fazer memes, acredito que foi uma forma de mostrar que o Peter ficou atordoado, desabilitado, vulnerável. Inclusive, na noite anterior ele estava muito cansado, sem forças, sem necessidade de tanta histeria, até porque ele reage logo em seguida e se safa da situação. Mais uma choradeira inútil, o pessoal procura pelo em ovo mesmo. Sobre a inclusão e diversidade do game. Uma missão secundária em que Miles precisa restabelecer conexão e aproximar um NPC chamado VJ, se não me engano, do seu affair. É uma missão simples, rápida, com os dois no final apenas se abraçando. Além disso, nem é uma missão obrigatória, como eu disse, uma missão secundária. E a galera tá toda doidinha por causa disso. Faça-me o favor, né? Há também uma missão com a Hayley, que é a apaixonite do Miles, que dura menos de 10 minutos, e ela nem é obrigatória. Só porque a moça é surda, o pessoal tá caindo de crítica em cima da missão, como se fosse uma missão obrigatória, como se fosse maçante. É uma missão secundária, uma única missão secundária, e é legalzinha de fazer, e bem curta. Mais um chororô completamente desnecessário. Sim, a Felicia Hardy, Black Cat, é bissexual, desde as HQs, que fique bem claro isso pra quem não sabe. E sim, a Yuri Watanabe se torna Wraith desde as HQs também. E não, ela não é gay. Está até mais feminina que na própria HQ, diga-se de passagem. Ela tem uma postura firme, guerreira, combatente, mas essa galerinha animada queria o quê? Esperava a princesa Peach pra defender Nova York? É por isso que eu digo, a pessoa pode ter gostado mais do primeiro game, pode não achar a história do segundo game legal, pode achar a gameplay repetitiva, pode alegar sim que o Peter foi nerfado em detrimento a uma supervalorização do Miles, isso até eu concordo, porém, distorcer fatos é agir com desonestidade intelectual. Uma coisa são fatos, outra coisa são gostos, outra coisa é você distorcer fatos e torturar a verdade para defender um ponto de vista que nem sequer consegue ser validado. E agora que finalmente tiramos o elefante branco da sala, vamos falar um pouco sobre o game. Lembrando que isso não é uma review, até porque o game já saiu há muito tempo, são apenas alguns comentários de alguém que é fã das HQs do Homem-Aranha, que acompanha desde criança a saga do Teudo e que quer tecer alguns comentários aqui sobre um jogo que está sendo bastante injustiçado por alguns usuários que vão pela cabecinha de alguns youtubers e que não tem a mínima personalidade, tá certo? Em relação aos gráficos, eles são lindíssimos, nova geração. A forma como o jogo reproduz a cidade de Nova York, o nível de detalhes, ambientação, tanto em lugares abertos como fechados, iluminação, sombreamento, efeitos de luz, inclusive à noite, é incrível. O realismo das cutscenes é impressionante também, com expressões faciais de altíssimo nível. Houve quem criticasse as expressões faciais do Peter em particular, eu também achei que elas ficaram excelentes, no mesmo nível dos outros personagens principais da história. Talvez fique um pouquinho devendo em relação às expressões faciais de alguns NPCs, mas isso não tira o brilho da qualidade gráfica do game, que é impressionante. Vale aqui um destaque também aos trajes, tanto do Miles como do Peter. São trajes lindíssimos, altamente detalhados, você consegue ver toda a costura, cada detalhe. Realmente é um capricho muito grande por parte da Insomniac Games. Não dá para deixar de falar também sobre os efeitos das explosões, das partículas e todos esses detalhes gráficos, gases, fumaça, foram bem melhorados em relação ao primeiro game. Em
Em relação à performance, eu joguei no PlayStation 5 base e rodou liso, sem nenhuma queda de quadro, sem flicar a imagem, sem crashar. O jogo rodou lisinho, sem nenhum tipo de problema. Inclusive eu testei nos 3 modos. Existe o modo fidelidade, que prioriza logicamente a imagem em 4K, em detrimento às taxas de quadros. Como eu tenho uma QLED da Samsung muito boa, que tem a tecnologia VRR e atinge taxas de 144 Hz, compensou, então ficou acima dos 40 FPS. Eu acredito que tenha ficado muito próximo até dos 50 FPS, com um desempenho bem satisfatório e destacando toda a densidade gráfica do game. Então você sente uma densidade maior tanto na população, nas vegetações, nos carros, enfim. Fica muito mais densa, a parte gráfica muito mais realista e com Ray Tracing aprimorado, logicamente. Eu testei o modo desempenho, logicamente para atingir os 60 frames por segundo cravados, e rodou liso, também nenhuma queda de quadros. Cai um pouquinho a qualidade gráfica, mas é quase imperceptível. Diminui um pouquinho da densidade também da cidade, da vida da cidade de uma forma geral. E tem um modo que ele é uma espécie de híbrido, em que você coloca um escalonamento de Ray Tracing, tentando manter a taxa muito próxima de 60 frames por segundo, que também é muito boa, respondeu muito bem. A taxa se mantém estável em 60 quadros. Mesmo assim, eu optei por manter a campanha no modo desempenho, para mim mais favorável, a taxa de quadros o mais fluida possível. A trilha sonora, como sempre, cinematográfica, digna de filmes de Hollywood, mantendo aquela temática muito parecida com os filmes do Homem-Aranha, da Sony, e mantendo, logicamente, a mesma trilha sonora, a mesma base do primeiro game, do primeiro Marvel Spider-Man. Sensacional, música climática para qualquer momento do jogo. Assim como também os sons das armas, das magias, das explosões, são todos excelentes. Mais um capricho da equipe de produção sonora da Insomniac, então de parabéns. E não menos de parabéns, claro, está a equipe de dublagem em PTBR, fantástica, como sempre. Equipe de dublagem brasileira dando show. Claro que a dublagem original em inglês ficou perfeita, mas já era uma obrigação, claro. Mas a nossa tradução aqui, PTBR, ficou magnífica. Parabéns novamente a toda a equipe de dublagem aí do game. Eu queria lembrar também que foram corrigidos alguns problemas de desincronização de som. Muitas vezes o personagem falava, ficava mudo e o som vinha com atraso, ou alguns áudios que não condiziam com as respectivas cenas. Isso, pelo menos na minha jogatina, tinha sido completamente corrigido. Em relação à performance de Marvel Spider-Man 2, eu joguei no PlayStation 5 base e posso lhes garantir que rodou lisinho do início ao fim do jogo. Não houve nenhuma queda de quadros, não houve flicagem de imagem, não houve craquelagem do jogo, rodou liso, perfeito. E claro, vale sempre o destaque em relação ao carregamento pelo SSD do PlayStation 5, que é ultra rápido, mais rápido ainda do que no primeiro Marvel Spider-Man. Quem for lembrar aí nas viagens rápidas, principalmente, tinha aquele loadingzinho de 4 a 5 segundos. E nesse não há nenhum loading. E é impressionante porque você escolhe no mapa a região para onde você quer ir, deixa o cursor em cima e quando você clica na viagem rápida, imediatamente, no mesmo instante, ele já vai para o local exato em que você selecionou no mapa. Isso é incrível. Então não é que ele vai para uma região ali de referência do mapa, não. Ele vai exatamente para o ponto onde você deixou o cursor antes de acionar a viagem rápida. E a mudança é instantânea, não existe carregamento. Todos esses detalhes mostram uma coisa, deixam muito clara para nós aqui, o quanto é importante um jogo ser bem otimizado, especialmente na nova geração que está devendo muito em qualidade de games, e muitos games saem feitos pelas coxas, saem mal feitos, mal concluídos, cheios de microtransação, e o principal eles nunca têm, que é a otimização. E nisso, Marvel Spider-Man 2 dá uma verdadeira aula, impecável. Em relação ao gameplay, vale lembrar que o jogo ainda é, claro, similar ao primeiro game, afinal de contas ele é uma continuação, mas nunca é demais comentar sobre a fluidez. A jogabilidade é uma delícia, fluida, responsiva, rápida, os combos estão aprimorados, estão mais rápidos, tudo está mais gostoso de fazer nesse jogo. Uma adição muito bem-vinda a esse jogo foi o Web Swing, que é aquela teia embaixo dos braços do aranha, que faz com que ele plane pelo ar. Então você consegue ganhar altura e ir literalmente voando com ele, que ficou muito mais rápido de transitar pelos mapas. Foi uma adição maravilhosa ao jogo. Inclusive, o próprio mapa ajuda você com o Web Suit, porque há anéis de ar, são umas espécies de argolas de ar que formam corredores de vento, que fazem com que o Homem-Aranha se mova muito mais rápido enquanto está planando. Isso aí faz ganhar um tempo absurdo no mapa, fica tudo muito mais rápido. É claro que nada ganha da viagem rápida, óbvio, mas se você quer transitar pelo mapa e ao mesmo tempo quer ir mais rápido apenas do que o Web Swing, você consegue facilmente pelo Web Suit, que além de uma delícia de usar, ainda ajuda você a ganhar tempo e ir mais rápido transitar pelo mapa por esses corredores de ar. No próprio Web Swing, a locomoção do Homem-Aranha está muito mais rápida pelos prédios, o que possibilita muito mais acrobacias, a velocidade aumentou, está mais flexível, você consegue direcionar melhor o personagem por onde está transitando, e inclusive as teias tirolesas estão mais rápidas ainda, elas dão um impulso maior do que nós tínhamos no primeiro game.
Outra adição que o game teve, que eu achei que foi muito bem-vinda também nos combates, é o famoso parry. Bom, é uma tendência, hoje em dia qualquer jogo tem que ter um parry. E Spider-Man 2 funciona muito bem em ataques de inimigos, principalmente os ataques vermelhos, que não tem como esquivar ou defender. Muitas vezes o parry salva a gente neles. Achei que foi muito bem-vindo também. Principalmente quando você utiliza o parry e logo em seguida desfere um ataque. Parry mais ataque é tudo muito rápido e ajuda bastante, principalmente em situações de perigo em que a gente está cercado por muitos inimigos e alguns deles, principalmente da metade do jogo pra frente, começam a ter ataques mais devastadores. É fundamental a gente ter um parry para isso. Em relação aos dois protagonistas, os dois Spider-Man, cada um, logicamente, tem sua peculiaridade. De uma forma geral, o Peter é um pouco mais forte, não tão leve quanto o Miles, mas tem mais força. Os trajes dele dão um foco maior nos braços aranhas mecânicos que ele tem. Em relação ao Miles, ele é mais leve, então ele tem um pouco mais de velocidade, os ataques dele causam um pouquinho menos de dano, e ele tem um foco nos ataques Venom, de eletricidade, assim como no game Miles Morales. E uma outra em que você aprimora as habilidades de ambos ao mesmo tempo, é uma que vale para os dois. Então no total são 3 árvores de habilidades, Peter, Miles e ambos. Mudou também a forma como nós utilizamos os dispositivos e as habilidades. Diferentemente do primeiro jogo, em que tinha um menu central que a gente acionava com R1 para selecionar cada dispositivo, em Marvel Spider-Man 2 é diferente. Nós seguramos o botão lateral e com um dos botões de ataque a gente consegue desferir dispositivos ou mesmo os tipos de teia que nós temos. E podemos mudar entre categorias de especiais também, isso é muito relevante. Só não vou detalhar um pouco mais em alguns poderes específicos para não dar mais spoilers aqui, tá? A forma como o Miles e o Peter interagem, a sincronia dos dois é incrível nesse jogo. E um detalhe muito legal durante as lutas, especialmente os combates a crimes pela cidade, é que muitas vezes você, no meio do combate, quando está enfrentando uma horda de inimigos, você do nada encontra o Miles lá, te ajudando nos combates. Achei isso muito criativo, muito bom. E há momentos em que ao invés do Miles, é a Ray te ajuda também. Isso é legal demais, cara, é muito bom, gostei muito. Teve uma atenção especial ao DualSense, em que a gente consegue regular a intensidade da vibração dos gatilhos, principalmente nas passagens em que os personagens estão no parque de diversões, nos brinquedos do parque, e também é muito visto nas missões do Prowler realizadas pelo Miles. O nosso querido DualSense novamente fazendo a diferença. Falando sobre as missões de furtividade, estão muito mais fáceis do que no primeiro jogo. Inclusive aqui o game mal te obriga a ser furtivo, você consegue bancar o Rambo e peitar todo mundo sem que fracasse na missão. Eu, particularmente, colocando minha opinião própria aqui, achei mais divertido. Primeiro porque eu não gosto de missões stealth, acho um saco. Games voltados a stealth, missões stealth não são pra mim. Jogo porque às vezes precisa cumprir algum game que é voltado a isso, mas não sou um amante de stealth não. E uma coisa que particularmente me irritava bastante no primeiro Marvel Spider-Man é que algumas missões furtivas, elas fracassavam, simplesmente fracassavam se os adversários te vissem. Era o inimigo olhar pra você ou perceber sua presença, pronto, missão falhou. Em Marvel Spider-Man 2 não notei isso. Eu tentei ser furtivo nos momentos que mais precisava, não chutei tanto o balde, mas nos poucos em que eu fui visto, consegui reagir, consegui fazer um combate legal e tudo fluiu normalmente e missão que segue. Alguns pontos muito positivos em Marvel Spider-Man 2. Vou fazer uma listinha aqui pra vocês, foram tantos, mas eu escolhi alguns que mais mexeram comigo aqui no jogo. São inúmeras cenas épicas. Marvel Spider-Man 2 é um show de cenas marcantes, cinematográficas, e que sim, muitas são muito bem adaptadas das HQs, e mesmo as que não são, foram uma excelente adição à história, todas causam emoção. Sabe aqueles momentos de ápice de um jogo em que você vê uma cutscene e aquilo ali te emociona ou te desperta uma ânsia de combater, ou enfim, te transmitir uma mensagem muito importante, muito significativa? Então, aqui em Marvel Spider-Man 2 isso acontece muitas e muitas vezes durante toda a campanha. Inclusive, há um capricho até mesmo nas missões secundárias. Cada uma tem uma história própria, uma lore própria, um enredo próprio. Isso é show. O início do jogo já é frenético. O enredo já começa eletrizante, com uma batalha épica em que Miles e Pete enfrentam Sandman, o Homem-Areia. Isso me fez lembrar muito God of War 2, aquela batalha incrível entre Kratos e o Colosso de Rhodes. Quem se lembra, hein? O público mais velho de PS2 nunca esquece essa cena. O jogo mostrou que veio desde aquele combate inicial, mostrou que veio pra ficar e foi um grande marco na história de God of War. Pô, mas aqui o papo é sobre Spider-Man 2. Há também algumas missões em forma de flashback, que mostram, logicamente, a imaturidade de alguns personagens, principalmente o Harry e o Peter, e mostra o porquê das consequências do presente, que foi feito no passado, que ocasionou algumas ações de hoje. E é bom ver como isso corrige algumas pequenas pontas soltas, explicando um pouquinho mais da história passada. Os momentos de interação entre o Peter, Harry e a Mary Jane são incríveis. Mostra momentos de paz, de amizade entre os três, momentos bem divertidos, especialmente a missão que rola no parque de diversões. O mapa do game quase que dobrou de tamanho, porque agora estão disponíveis também os distritos de Brooklyn e Queens. E com isso, claro, vieram novas atividades, as novas áreas, inclusive missões secundárias muito legais também, que vale muito a pena fazer.
E aproveitando que eu comentei sobre missões secundárias, vale muito a pena lembrar que em Spider-Man 2 elas são muito variadas, muito mais variadas que no primeiro game. São missões muito divertidas, não são tão longas, não são maçantes, e cada uma tem uma lore própria, algumas têm até um enredo, um mini enredo próprio, uma mini história, complementa bastante, dá um background bem legal, não enjoam de serem feitas, que é uma crítica que eu tenho ao primeiro Spider-Man. Tinham muitas missões secundárias repetitivas, os crimes de polícia eram menos variados, enfim, as opcionais eram mais maçantes. Indiscutivelmente, Marvel Spider-Man 2 tem missões muito mais diversificadas, muito mais divertidas, na minha opinião, e muito melhor elaboradas. Elas não enjoam, pelo menos no meu caso, em nenhum momento do game, que inclusive eu platinei, em nenhum momento desses eu tinha enjoado. E mais uma vez, ao contrário do que muitos têm dito por aí, principalmente quem não acompanha HQ, quem tem visão bem superficial da história, quem não se aprofundou, quem tem preguiça de pensar, de acompanhar uma linha de raciocínio, o desenrolar da história. Em Marvel Spider-Man 2, a história pra mim é sim muito mais envolvente, muito mais empolgante e me emocionou bem mais. Muito melhor elaborada e, como eu disse um pouco antes do início do vídeo, com muitas cenas épicas, muitas cutscenes, melhor trabalhadas e épicas em relação ao primeiro game. Inclusive, particularmente, embora lógico, Spider-Man 1 seja um game fabuloso, sensacional, alguns momentos, por exemplo, da campanha no Festa me incomodavam um pouco, achava muito monótono, muito parado, não me empolgou tanto aqueles momentos da história, principalmente o desenrolar no Festa, e por isso eu prefiro o segundo game. Achei as missões mais divertidas, como eu comentei agora, não enjoam, e ele é mais viciante que o primeiro, na minha opinião. E tem um detalhe que eu gostei demais nesse game, que foi a aparição do Cletus Cassidy, o Carnificina, como o chama. Fica muito claro, fica mais do que óbvio que vamos ter uma continuação, inclusive como rumores aí já têm apontado, e com certeza haverá Marvel Spider-Man 3. Inclusive, aproveitando esse gancho, o final do game também deixa escancarado que vai ter sim uma continuação. Eu não vou obviamente contar o final, mas ele deixa em aberto, deixa portas abertas para um novo game que vai ser produzido, e tenho certeza que ele vem para arrebentar. Até porque alguns vilões precisam aparecer e outros reaparecer, um retorno triunfal, porque ainda estão vivos. Então são alguns casos: Duende Verde, Wilson Fisk, Carnificina, Dr. Octopus e o próprio Lagarto. Apesar do Dr. Connor ter obtido uma cura temporária, a gente sabe que pela história a alteração do gene dele faz com que a qualquer momento ele possa ter uma nova reação e se tornar novamente o Lagarto. Então não dá pra descartar uma reaparição dele também no próximo game. Mas vamos aguardar, né? A ansiedade e o nível de hype estão a nível mais de 8.000, mas pra quem é fã de verdade, não pra quem acompanha a opiniãozinha fraca de pessoas que não entendem a história, não acompanharam HQs e que, enfim, emitem informações baseadas em opiniões alheias muito mal fundada. Eu digo de quem é fã realmente do Spider, que acompanha e que entendeu o conceito desse segundo game. Mais uma vez, parabéns, Insomniac. Bom, pessoal, diga nos comentários o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Novamente, sempre de forma respeitosa, é fundamental. A gente vive num mundo polarizado em que as pessoas o tempo todo se desrespeitam, o tempo todo agem com animosidade, e não é isso que a gente quer por aqui. Vamos debater, conversar, e agradeço novamente a quem acompanhou. Peço perdão do fundo do coração novamente por ficar sumido durante esses meses. Houve alguns problemas de fato que me afastaram, então a minha rotina diária, o meu cotidiano, ele é bastante corrido, bastante puxado. Um dos bens mais preciosos que nós temos hoje em dia é o tempo, isso aí eu sempre comento, e agradeço muito, principalmente pela paciência, pela confiança, pelo apoio de todo mundo que tá aqui comigo. O canal é pequeno, tá nascendo ainda, nem começou a engatinhar, e vocês dão uma baita força pra mim. Não tenho palavras para agradecer, vocês são demais. E tenho certeza que eu vou fazer todo o possível para ter uma regularidade maior, uma frequência maior aqui no YouTube, dividindo esses vídeos aí com vocês, contando com a opinião de vocês. Mandem ideias também, que eu vou fazer o possível para atender, para seguir, pra gente ter uma conversa bem bacana sempre, tá certo? Muito obrigado a quem esteve até aqui. Se o vídeo faz sentido para você, se o que eu falei faz sentido, dá aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações, não ficar de fora dos próximos vídeos, que agora eu vou tentar sim manter uma regularidade. E novamente, muito obrigado por tudo. Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos. Fui!